Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje, então, vamos falar sobre a parte das responsabilidades do servidor público e como funciona a parte de punição, análise se houve o cometimento de alguma irregularidade e, se comprovada a irregularidade, como funciona, quais são as penalidades previstas pelas infrações funcionais. Bom, o servidor público, quando ele realiza alguma atividade irregular, ele pratica uma conduta que não é compatível com a sua atividade, ele está sujeito às responsabilidades previstas no ordenamento jurídico, né? Tanto responsabilidade civil, responsabilidade penal e administrativa, ok? É possível, gente, que pelo mesmo ato ele responda, ele sofra sanções, tanto na esfera civil, na administrativa e na penal. Então, é possível, inclusive, a acumulação destas sanções e não vai ser considerado um bis in idem, porque em cada esfera vai ser analisado, vai haver um processo e, ao final, ele poderá ser punido pela prática desta conduta, que pode configurar uma infração funcional, pode configurar uma irregularidade civil e pode configurar um crime lá do direito penal, tá? Então, ele tem sempre a possibilidade, pode ser que é apenas uma infração funcional, pode ser que configure responsabilidade nas demais áreas também, certo? Quando a gente fala de responsabilidade administrativa, ela é apurada pela própria administração pública, tá? Então, esta é apurada pela própria entidade que ele presta a atividade administrativa. A responsabilidade civil e penal, ela é apurada no Poder Judiciário, então pode responder em ambas as esferas. A responsabilidade de regra, gente, de regra, né, nós temos a aplicação aqui da autonomia das esferas, ou seja, eu não tenho uma vinculação, por exemplo, se ele for condenado na via administrativa, não significa que ele vai ser condenado nas outras esferas. Cada uma vai analisar as provas produzidas, vai analisar todo o conjunto probatório e, ao final, irá decidir. Pode ser que em uma ele seja absolvido, em outra seja condenado, pode ser que seja absolvido em todas, pode ser que seja condenado em todas, ok? Então, de regra, a gente tem a autonomia das esferas. No entanto, a gente tem aqui uma exceção sobre esta autonomia das esferas, ok? O agente poderá ser... Nós temos aqui uma previsão, na verdade, de que a responsabilidade administrativa do servidor, ela é afastada em uma possibilidade, na verdade duas, ou seja, quando eu tenho a absolvição criminal que negue a existência do fato ou que negue a autoria. Então, existe uma possibilidade de comunicação de esferas, levando, ou seja, quando uma absolvição penal por inexistência do fato ou de autoria gera uma absolvição na esfera administrativa. Okay? Então, em regra, as esferas são independentes entre si. Em regra, não há interferência de uma decisão de uma instância no julgamento das demais. No entanto, a gente tem uma exceção, que é o caso de absolvição na esfera penal por inexistência do fato ou negativa de autoria. Okay? Então, nestas duas situações, a gente tem uma comunicação com a esfera administrativa. Vejam que que não é toda a absolvição penal que tem interferência na esfera administrativa, tá? É somente aquela em que ele é absolvido, porque não houve demonstração de que o fato tenha ocorrido ou de que o agente não foi o autor daquele ato. Então, simplesmente eu tenho uma comunicação entre esferas quando eu tenho uma absolvição criminal pela inexistência do fato
ou pela negativa da autoria. Quando ele é absolvido por estas situações, ela comunica, ou seja, afasta a responsabilidade na esfera administrativa, ok? Isso está disciplinado no artigo 126 da Lei 812, que diz o seguinte: a responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou a sua autoria. Okay? Então, vejam que se ele for absolvido na esfera penal por insuficiência de provas, não significa que ele vai ser que a responsabilidade será afastada da esfera administrativa. Eu poderia não ter provas para o penal, mas ter provas suficientes no administrativo. Somente nessas duas hipóteses que eu tenho a absolvição aqui. A absolvição pela inexistência do fato ou negativa de autoria comunica com a esfera administrativa e eu tenho, então, a absolvição na esfera administrativa, ok? Então, essa é a exceção à independência das instâncias. No mais, a responsabilidade administrativa, então, é aquela que, na verdade, se busca, todas as vezes que eu tenho uma prestação de serviço público, se busca que esse serviço, ou se espera que esse serviço, seja prestado de forma adequada, de forma eficiente. Portanto, para garantir uma prestação de serviço eficiente, é que está prevista a responsabilização do agente público quando ele não observar as disposições legais e regulamentares, ok? Então, acontece que o servidor, quando ele realiza as suas atividades, ele tem o dever de cumprir as suas obrigações com observância da lei e dos regulamentos. Além disso, o servidor, quando no exercício das atividades ele perceber alguma irregularidade, então ele tiver ciência do cometimento de alguma irregularidade por algum servidor, ele tem o dever de comunicar o ato para a autoridade superior, ok? Então, sempre que ele conhecer que houve a prática de uma irregularidade, ou ele tem suspeitas da prática de uma irregularidade, ele tem que comunicar à autoridade competente, ok? Inclusive, existe a previsão na lei que se se ele souber da irregularidade e não comunicar, ele pode ser responsabilizado por isso. Então, tem que avisar, certo? Então, nós temos aqui, quando eu tenho violação da lei ou dos regulamentos, eu tenho sim a possibilidade de aplicação das penalidades previstas na Lei 812. Então, a gente tem aqui estas possibilidades. Estas penalidades, por óbvio, somente poderão ser aplicadas, né, após um processo administrativo disciplinar, que é o chamado PAD, ou um processo sumário, ou uma sindicância, sempre, então, com contraditório e ampla defesa. O servidor tem todo o direito de se defender, de participar no processo e demonstrar que não houve o cometimento daquela irregularidade, ok? Pois bem, na 812, as penalidades disciplinares estão previstas no artigo 127, lá da lei. E nós temos, então, as penalidades de advertência, de suspensão, demissão. Essas para o servidor efetivo que está em atividade. O servidor efetivo que se aposentou, nós temos a penalidade de cassação de aposentadoria ou de disponibilidade. E para aqueles que exercem cargo em comissão ou função comissionada, nós vimos que, em regra, quando essas pessoas deixam o cargo ou a função, eles simplesmente são exonerados. No entanto, se eles cometerem alguma infração, após processo administrativo regularmente conduzido, poderá então ser aplicada a penalidade de destituição do cargo em comissão ou da função comissionada. Lá nos artigos da lei, sempre que forem aplicadas penalidades, deve-se levar em consideração, de acordo com o artigo 128, por óbvio,
a gravidade da infração. Então, a depender da gravidade do efeito dela, eu tenho penalidades mais leves e penalidades mais graves. Também os danos ao serviço público, qual foi o dano cometido, né? O que gerou aquela conduta, qual o dano que aquela conduta gerou, as circunstâncias agravantes e atenuantes e os antecedentes funcionais, ok? Então, sempre ele vai sofrer um processo administrativo e, ao final, ele poderá, então, sofrer alguma penalidade, que pode ser uma penalidade mais leve ou uma penalidade mais grave, certo? E aí, lá na lei específica, nós temos nos artigos estabelecendo quais as condutas que geram cada uma das penalidades. A primeira e mais leve é a advertência. A advertência é a sanção administrativa mais leve, ok? A advertência ela é aplicada por escrito quando eu tenho uma violação ali de proibições que estão especificadas na lei, ok? E aí, quando tem uma violação ali de dever funcional, certo? Está lá no artigo 129, por exemplo, ausentar-se do serviço durante o horário normal do expediente sem prévia autorização do chefe imediato, retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição pública, recusar fé a documentos públicos, opor resistência injustificada ao andamento de documento, cometer a pessoa estranha à repartição, o desempenho de atribuição. Então, ali no artigo 129, eu tenho a lista, tenho um rol de situações, de atos que podem ser praticados pelo servidor, que vão gerar, né, após um processo administrativo ou uma sindicância, a aplicação da penalidade de advertência. O prazo de prescrição para aplicação da penalidade de advertência é de 180 dias, a partir do momento em que a administração pública toma conhecimento do ato. Então, conheceu, por exemplo, que o servidor se ausentou do serviço durante o horário normal de expediente sem autorização. Tomei conhecimento que ele fez isso, eu tenho 180 dias para iniciar o procedimento e aplicar aqui a penalidade de advertência. Passados 180 dias, não tem mais como apresentar esse processo administrativo ou esta sindicância para aplicação de advertência, ok? Então, o prazo de prescrição aqui aplica-se a questão da advertência. Nós também temos, então, a advertência é a mais leve. A gente tem ainda a penalidade de suspensão, tá? A princípio, a lei ela define 3 infrações puníveis com a suspensão, lá do artigo 130. Temos lá, então, cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações excepcionais, transitórias e de emergência. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho. Reincidência em infração punível com advertência. Vejam que, em regra, nós temos essas 3 situações que vão gerar a aplicação da penalidade de suspensão. Um detalhe é que a penalidade de suspensão ela não poderá exceder 90 dias, tá? Então, tenho aqui a previsão de um prazo. Então, tenho aqui um ato discricionário que o administrador ele pode, analisando a prática daquela conduta, verificar. Foi uma conduta que é mais tranquila, então eu vou aplicar uma suspensão, não é advertência, é suspensão, mas eu vou aplicar uma suspensão de 30 dias, ou uma suspensão de 60, ou, situações mais graves, a suspensão de 90 dias. Eu não posso aplicar suspensão de 91 dias, pois seria um ato arbitrário, ok? A competência para aplicação da suspensão será da autoridade imediatamente inferior àquela que é competente para aplicar a penalidade de demissão, certo? Se a suspensão for mais de 30 dias. Em casos de suspensão de até 30 dias, o chefe da repartição é o competente para a aplicação da pena.
E no caso de suspensão, o prazo de prescrição para a aplicação da sanção de suspensão é de 2 anos, contados, então, do momento que a administração pública toma conhecimento do fato. Não conheci o fato, hoje fiquei sabendo que cometeu aquele ato que, para ele, é previsto uma penalidade de suspensão, tenho 2 anos para iniciar o processo administrativo e aplicar a penalidade. Depois disso, estará prescrito, certo? Quanto a isso, gente, ainda em relação à advertência e à suspensão, todo servidor público, quando ele inicia, ele tem lá uma pastinha, certo? Com cada servidor tem a sua, com os documentos que ele apresentou no ato de posse, fica lá registrado tudo que o servidor realiza. Então, tem lá que fica lá registrado, enfim, na pastinha funcional dele. Quando ele comete uma infração e a ele é aplicada a penalidade, essa penalidade vai ser registrada lá, vai ficar nos registros funcionais dele. Só que ela não fica para sempre, ela fica durante um período lá, ok? Isso está disciplinado no artigo 131 da Lei 812. Penalidade de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados após o decurso de 3 e 5 anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. Então, veja. Praticou um ato lá, se ausentou do serviço sem autorização, vai acontecer que vai ter uma sindicância, um PAD, ele vai sofrer uma penalidade de advertência, que prescreve em 180 dias, então dentro dos 180 dias foi iniciado lá o procedimento, e ao final ele teve aplicado a ele a penalidade de advertência, vai ser registrado lá no cadastro funcional dele. Esse registro, essa advertência vai ficar lá por 3 anos. Após 3 anos, vai ser retirada de lá, não vai mais constar nos assentos funcionais dele. E a penalidade de suspensão, ela prescreve em 2, permanece nos assentos funcionais do servidor por 5 anos e depois ela é retirada. Ok? Professor, e a penalidade de demissão? Quanto tempo ela fica no cadastro? Não fica lá, ele foi demitido, ele não volta mais, a não ser que a demissão seja anulada. A demissão, enfim, o servidor não continua, então não tem por que eu prever a manutenção disso no cadastro funcional, já que ele vai sair, então vai constar que ele saiu. Okay? Então, essas as nossas penalidades aqui. A lei também estabelece, além dessas 3 situações que eu comentei com vocês para a penalidade de suspensão, no caso do servidor que se recusa a se submeter à inspeção médica quando solicitado pelo órgão público, também há uma previsão de penalidade de suspensão, tá? Só que nesse caso, a suspensão, ela não tem finalidade punitiva e sim coercitiva. Então, a lei diz que se o servidor se submete à inspeção médica a qualquer momento durante a suspensão, cessa a penalidade de suspensão naquele exato momento. E aqui, no caso de recusa à inspeção médica, a suspensão pode ser aplicada por, no máximo, 15 dias, ok? Isso tudo, gente, é em relação à Lei 812. Os estatutos de estado, município, pode estabelecer regras diferentes, prazos diferenciados, tá bom? Então, o que nós estamos vendo aqui é em relação à Lei 812. Tá? Já mencionei, então, a prescrição de suspensão é 180 dias, para suspensão é 2 anos. No caso de infrações puníveis, com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição do cargo em comissão, aí é de 5 anos o prazo de prescrição, tá bom? Então, 180 dias advertência, 2 anos suspensão, 5 anos para as demais, tá? Demissão, no caso, servidor efetivo. E a penalidade fica registrada nos assentos funcionais, se for advertência por 3 anos, se for suspensão por 5 anos, ok? Só comentando aqui, a demissão, gente, é a penalidade mais grave, né? Então, ela está prevista também na 812. A gente tem lá no artigo 141 as condutas que geram a demissão. Então, só para vocês terem uma ideia, são puníveis com demissão
valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública, participar de gerência ou administração de sociedade privada, receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições, aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro, praticar usura sob qualquer de suas formas, proceder de forma desidiosa, utilizar pessoal recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. Tá? Então, a gente tem ainda crime contra a administração pública, abandono de cargo, enfim, incontinência pública e conduta escandalosa, insubordinação grave em serviço. Vejam que aqui nós temos, de certa forma, tipos penais abertos, porque eu não tenho aqui uma definição. O que é uma insubordinação grave em serviço? O que é uma incontinência pública e conduta escandalosa? Geralmente é a doutrina que vem e estabelece o que significa tais condutas. Mas então, para estas condutas, é possível a aplicação da penalidade de suspensão. Tá? E a gente tem ainda a possibilidade de cassação de aposentadoria e cassação de disponibilidade. Essa é aplicada para aqueles servidores que estão aposentados ou em disponibilidade e que, durante o exercício, por exemplo, ele praticou uma conduta, ele aceitou comissão, emprego, pensão de Estado estrangeiro enquanto estava em atividade. Ele se aposentou em seguida, digamos que um ano depois ele se aposentou. Aí se descobriu que ele fez aquela situação, pode ser instaurado um PAD e ao final, resultar em cassação da aposentadoria. Então, se é possível, lembra que a prescrição é de 5 anos. Então, pode haver a cassação de aposentadoria ou da disponibilidade. Ok? E para os cargos em comissão, tá? Não é exercido lá para o servidor efetivo, e aqueles que ocupam função de confiança, para estes, se cometerem alguma infração, a penalidade será a destituição do cargo ou da função. Por exemplo, um secretário municipal. Digamos que o secretário municipal ele cometeu uma infração ali, violou algumas regras que são disciplinadas no estatuto, vai ser instaurado um PAD contra ele, e ao final ele poderá sofrer a penalidade de destituição, ok? Vejam que a destituição é a penalidade, não pode ser confundida com a exoneração. A exoneração, simplesmente desligamento, sem que ele tenha cometido qualquer irregularidade, tá? Já a destituição, ela é sanção, e ela tem que ser aplicada mediante processo administrativo disciplinar. Eu sempre gosto de comentar com os alunos, por quê? Porque, via de regra, quando há, por exemplo, a saída de um ministro, ou de um secretário de Estado, ou um secretário municipal, geralmente a mídia coloca assim, o ministro tal foi demitido, ou o ministro tal pediu demissão. Gente, demissão é penalidade para servidor efetivo. O secretário ou o ministro, ele, se simplesmente houve o desligamento, ou ele foi exonerado, ou ele pediu exoneração. Se ele cometeu uma irregularidade e houve uma punição, esta punição na esfera administrativa é a destituição. Eu não tenho demissão para cargo em comissão, tá, gente? Não tem. Demissão para servidor efetivo. Claro, eles usam a demissão porque é o mais comum, né? As pessoas vão entender que ele foi desligado, mas não é o termo correto. O termo correto é exoneração, no caso de simples desligamento sem ocorrência de qualquer irregularidade, e destituição no caso de punição, tá bom? Então, só para lembrar, é que às vezes pode gerar confusão ali, a pessoa pode pensar, foi demitido, então ele sofreu uma penalidade. Não, se ele sofreu penalidade, ele foi destituído. O termo correto é destituição, ok? Só para vocês cuidarem com essas diferenças e essas situações que acontecem, né, na prática. A gente vê sempre os jornais mencionando que houve uma demissão ou um pedido, enfim, isso geralmente. Ok? Pois bem, sabemos então quais são as penalidades. Aí agora nós precisamos entender como essa penalidade vai ser aplicada, como é realizado o processo
para que seja aplicada essa penalidade, já que eu tenho que possibilitar ao servidor o processo justo, né, com contraditório, ampla defesa. Então, eu tenho que propiciar a ele o devido processo legal. São princípios constitucionais que devem ser observados também aqui no administrativo. Pois bem, então, as penalidades somente podem ser aplicadas depois do devido processo legal. Nós temos aqui, gente, algumas possibilidades para a apuração. Sim, é um processo administrativo, só que nós temos, de certa forma, um processo administrativo mais simples, né, que é a chamada sindicância. E cuidado, porque quando eu estou falando desta sindicância, eu estou falando de sindicância administrativa, porque a gente tem a sindicância investigativa, tá? Quando, por exemplo, o Ministério Público instaurou sindicância para apurar o cometimento de um determinado... Esta é uma sindicância investigativa. Aqui nós temos aqui, que é prevista na Lei 812, é a sindicância administrativa. É um processo administrativo, só que ele é mais simples. Por quê? Porque ele se destina a penalidades mais simples. Enfim, ele é para situações mais leves, justamente porque ele tem um custo menor e um prazo menor também. Então, a sindicância que a gente fala aqui é um processo administrativo, não é a sindicância investigativa. Então, tem as duas. Tem aquela sindicância investigativa, que serve para fundamentar o início de um processo, então pode ser realizada também. Eu realizo a sindicância investigativa, reúno provas e proponho um processo. E a gente tem a sindicância administrativa, que pode ser prévia a um processo administrativo, mas pode ser realizada só ela. Tá? Então, tenho essas duas possibilidades. Então, a gente vai entender um pouquinho o que é a sindicância. A gente tem, aí sim, o processo administrativo disciplinar, que é o PAD, e aí a gente tem o PAD de rito sumário, para determinadas infrações, e a gente tem o PAD de rito ordinário, que daí é o comum, que é para a maioria das situações. Pois bem, a sindicância, gente, é um procedimento investigativo aqui, é um processo administrativo simplificado, utilizado quando houver a aplicação de penalidade de advertência ou de suspensão por até 30 dias, ok? Se houver necessidade de aplicação de penalidade que não sejam estas, não posso fazer sindicância. Então, quando a gente viu que no caso de ausentar-se da repartição sem autorização prévia da autoridade competente, gera a penalidade de advertência. Tá? Já sabemos disso. Pois bem, digamos que ele praticou essa situação. Eu não preciso instaurar um PAD para aplicar a sanção. Eu posso instaurar uma sindicância, porque para aquela conduta está prevista a pena de advertência. Então, eu instauro sindicância. Se a suspensão será de até 30 dias, eu também posso fazer isso através da sindicância, ok? Vejam, então, novamente, para deixar gravado. Esta sindicância da 812, ela não se confunde com a sindicância meramente investigativa, que foi criada pela doutrina e pela prática administrativa, com base na Lei 9784, e que não resulta na aplicação de penalidades, ok? O que nós temos aqui é um processo administrativo disciplinar que pode gerar penalidades mais leves ao servidor, tá? Então, tem contraditório, tem ampla defesa, só que ela é uma sindicância, um processo administrativo mais simples, tá? Em que eu vou utilizar para aplicação de penalidade de advertência ou de suspensão de até 30 dias. E aí, de acordo com a lei, instaurada a sindicância, ela tem um prazo, ela deve ser finalizada no prazo máximo de 30 dias, sendo possível uma prorrogação por igual período, ou seja, eu posso prorrogar por mais 30 dias, tá?
Claro que este prazo é impróprio, ou seja, não há previsão de nenhuma penalidade se não for cumprido este prazo, certo? A sua inobservância pela administração pública não causa nulidade do procedimento, do processo. A lei estipula que a sindicância, que da sindicância, né, como resultado da sindicância, podem ocorrer 3 situações. Primeiro, pode ocorrer o arquivamento do processo quando não for apurada nenhuma infração ou se o servidor não for autor da irregularidade. Então, fica comprovado que ele não é responsável, não tem culpa, enfim, vai ser arquivado, tá? Ele é absolvido e essa sindicância é arquivada. Mas também pode ficar comprovado que realmente ele praticou aquela conduta, então eu posso aplicar uma penalidade de advertência ou de suspensão de até 30 dias. Tá? Então, posso, ao final, aplicar essas penalidades. Mas pode ocorrer que, durante a sindicância, se perceba que ele cometeu uma conduta que é mais grave, ou seja, ele pensava-se que ele tinha cometido uma irregularidade mais leve, ou advertência, enfim, que ele tinha simplesmente se ausentado da repartição sem autorização. Aí se instaurou a sindicância para apurar aquela irregularidade. Durante a sindicância, se percebeu que, na verdade, a conduta que ele praticou foi mais grave e que esta conduta praticada por ele enseja a aplicação de demissão. Eu não posso aplicar demissão através da sindicância. Então, eu fiz sindicância, instaurei a sindicância, entendendo que ele tinha praticado uma conduta passível da penalidade de advertência. Durante a sindicância, ficou comprovado que aquela conduta que ele praticou é mais grave e ela é passível de demissão. Como eu não posso aplicar demissão no processo de sindicância, o que eu faço? Eu instauro o processo administrativo disciplinar. Tá? Então, pode ocorrer como resultado da sindicância a instauração do processo administrativo disciplinar. Vejam, então, gente, só para ficar bem fixado na memória de vocês. A sindicância administrativa pode ou não ser um procedimento prévio ao PAD. Se for só de advertência e suspensão de até 30 dias, encerrou e eu não tenho PAD. Eu só faço a sindicância, que é a sindicância administrativa. Se ficar comprovado que houve uma conduta mais grave, aí eu instauro o PAD, que é diferente da sindicância investigativa, que sempre ao final dela eu vou ter instauração. Se houver indícios suficientes do cometimento de algum delito, eu vou ter instauração de processo. Tá? Então, aqui é a nossa sindicância. Vejam que ela não é indispensável para a instauração do processo administrativo disciplinar. Tá? Ela vai ocorrer a instauração de processo administrativo disciplinar se as penalidades forem mais graves do que esta, se a conduta for mais grave, se eu tiver que aplicar uma penalidade de suspensão acima de 30 dias ou aplicar penalidade de advertência, eu já instauro o PAD de imediato. Se for de advertência ou de suspensão de até 30 dias, eu instauro sindicância, porque o prazo ele é menor, enfim, é mais rápido e tem um custo menor para a administração pública. Por exemplo, a pessoa foi, sei lá, abrir uma porta ou foi abrir um vidro e não tomou o devido cuidado, quebrou lá o vidro. Gente, não tem penalidade de demissão, porque sem querer eu quebrei um negócio lá. Instaura uma sindicância e aplica uma advertência para que ele tome cuidado com as condutas dele, enfim. Né? Então, situações menos graves podem ser resolvidas através da sindicância, que é mais rápida, menos custosa para a administração pública. Além da sindicância, aí a gente tem o processo administrativo disciplinar, né? O famoso PAD, tá? Que é um instrumento aqui para apurar a responsabilidade do servidor pela infração praticada no exercício de suas atribuições. Está disciplinado no artigo 148 da Lei 812. O PAD, gente, processo administrativo disciplinar, ele pode ter o rito ordinário, que é a regra, então a maioria das situações vai seguir o rito ordinário, mas a gente tem o rito sumário para situações bem específicas. Gente, olha só, vejam que o PAD de rito sumário, inclusive, tem um prazo menor do que a sindicância.
ele 30 dias, que é o prazo dele, podendo ser prorrogado por mais 15 dias. Então, ele tem um prazo ainda mais exíguo do que a própria sindicância. Por quê? Porque aqui, gente, perdão, aqui no processo administrativo de rito sumário, as situações previstas para ele são de fácil comprovação. Olha lá, eu vou instaurar processo administrativo disciplinar de rito sumário para 3 situações. Olha ali. Inassiduidade habitual, abandono de cargo ou acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. A inassiduidade habitual, abandono de cargo, do artigo 140, e a acumulação ilegal de cargos, do artigo 133. Elas ensejam a aplicação da penalidade de demissão, mas vão ser apuradas pelo rito sumário. Por quê? Como é que você comprova uma inassiduidade habitual? Se é na repartição pública, a maioria hoje tem biometria, você pega o relatório e não tem o dedinho dele lá. Não foi. Ah, faltou, sem justificativa, muitas vezes. Essa prova aqui é fácil de servir. Abandono de cargo. Da mesma forma, não tem mais os dedinhos dele lá na biometria. Vejam que eu não preciso... testemunho. Claro que em algumas situações que não tem biometria, enfim, vai precisar testemunho e tal. Mas, de regra, na grande maioria dos casos, eu tenho já biometria e não tenho o dedinho lá. A pessoa não foi. Claro que ele pode, na defesa, alegar que a máquina tinha problema, que não registrou, enfim. Tem contraditório, tem ampla defesa. Tá? Mas, assim, pela regra geral, eu vou pressupor que a máquina funciona, que se não tem o registro dele lá, houve uma inassiduidade habitual, abandono de cargo. Então, um PAD de rito sumário, que é num prazo menorzinho. E como é que se comprova a acumulação ilegal de cargos? Tenho 2 posses, ele tomou posse em 2 cargos. Ué, se a Constituição proíbe, não se enquadra naquelas situações que a Constituição permite acumulação, ela é ilegal, ok? Então, 3 situações que a prova aqui é mais fácil de ser produzida, ela não precisa de todo um conjunto probatório, dificultoso, demorado, enfim. Por isso, se prevê o processo sumário aqui, o rito sumário, para o processo administrativo, tá? A lei criou para estas situações o processo administrativo sumário, por face de uma, então, suposta facilidade de comprovação da materialidade das irregularidades. Então, por isso, o prazo de 30 dias, prorrogável uma vez por mais 15 dias. Tá? No processo administrativo do rito sumário, gente, ele tem 3 fases, só que são fases, né, mais rápidas, porque são as mesmas fases ali do PAD do rito ordinário, mas ela tem um tempo menor para ser realizada. Então, vai ter a instauração, com a publicação do ato que constitui a comissão. Essa comissão, no PAD de rito sumário, ela é composta por 2 servidores estáveis, tá? Via de regra, eu não tenho a fase de instrução, que eu tenho uma instrução sumária, né, porque a materialidade seria de fácil comprovação, certo? Então, estaria mais comprovado. Então, a gente tem a instauração com a publicação do ato, da formação da comissão. A comissão aqui é formada apenas por 2 servidores estáveis, vai indicar a autoria e a materialidade. A instrução sumária, a indiciação. A defesa aqui, como o processo administrativo tem um prazo menor, a defesa deve ser apresentada no prazo de 5 dias, ok? E aí a comissão apresenta o relatório e encaminha para a autoridade superior realizar o julgamento do processo. No caso de inassiduidade habitual e no caso de abandono de cargo, vai ser a penalidade aqui, demissão de forma imediata. No caso de acumulação ilegal de cargos, antes da instauração do processo, a lei prevê que o servidor ele será notificado
para fazer a opção entre os cargos ocupados. Se ele fez a escolha, né, ele fez a opção ali no prazo que foi possibilitado a ele, considera-se que ele estava de boa fé e é realizada a exoneração do cargo que não foi escolhido. Tá? Então, da mesma forma, se ele fizer a opção até o último dia do prazo para a defesa no processo administrativo, presume boa fé e realiza a exoneração. Caso ele não fizer a opção, ele continuar acumulando ilegalmente, aí ele vai ser demitido dos dois. Tá? Então, é instaurado um processo administrativo dos dois e ele vai ser demitido dos dois porque está acumulando de forma ilegal, ok? Então, mas sempre, só para vocês saberem que é permitido a ele, é possibilitado a ele a opção antes mesmo da instauração aqui do pátio. Então, esse é o nosso processo administrativo disciplinar do rito sumário, ok? Então, rito sumário. Entendido, então, o PAD de rito sumário, a gente passa a analisar o processo administrativo disciplinar, o PAD no rito ordinário, certo? O processo administrativo de rito ordinário, gente, ele vai ser utilizado, então, quando eu tenho o cometimento de infrações mais graves. Na prática, gente, tem muitos órgãos públicos que só instaura PAD. Tá? Eu penso que é um gasto desnecessário para situações em que eu tenho advertência ou suspensão de até 30 dias instaurar o PAD, porque o PAD é custoso. O PAD tem um custo maior, porque ele tem uma duração maior. Poderia ser utilizada simples de sindicância. Mas, enfim, não é proibido que se instaure PAD para uma infração lá sujeita à penalidade de advertência, tá? Só é desnecessária. Pois bem, o processo administrativo disciplinar, ele tem aqui uma série concatenada de atos, tá? Tem um procedimento estipulado em lei para apurar aqui uma infração cometida e definir a sanção que deve ser aplicada. O processo administrativo disciplinar, ele vai ser utilizado aqui e vai ter algumas fases, ele tem um rito, ele tem uma ordem que deve ser observada. Vejam só, a primeira fase é a instauração, tá? A instauração, ela ocorre com a publicação do ato de designação da comissão processante. Vejam, lá no PAD de rito sumário, a comissão processante era formada por 2 servidores estáveis. No processo administrativo disciplinar do rito ordinário, a comissão será composta obrigatoriamente por 3 servidores estáveis que não sejam cônjuges ou parentes até o 3º grau civil do acusado, tá? Feita a indicação da comissão, a autoridade competente indicará, dentre os 3, um membro para ser o presidente da comissão, que além de respeitar o requisito de não ser cônjuge ou parente, o presidente da comissão deverá ser detentor de cargo ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do acusado. Vejam que não se exige isso para todos os membros da comissão, mas o presidente da comissão tem que ter cargo ou nível, tá? Um ou outro, ou nível de escolaridade igual ou superior do acusado, certo? O STJ já afirmou entendimento de que para ser membro de comissão disciplinar, o servidor deverá ser estável no serviço público, tá? Não sendo imprescindível estável na carreira em que ele está, mas que seja estável no serviço público, ou que ele tenha anteriormente passou num concurso e já tinha adquirido estabilidade e agora ele mudou, está em estágio probatório, enfim. Ele tem que ser estável no serviço público, certo? Então, nós temos aqui o procedimento de instauração com a definição da comissão e a escolha do presidente aqui da comissão processante, que deve ter cargo ou nível de escolaridade igual ou superior ao do agente que está sendo ali investigado, certo? Que vai sofrer ali o processo administrativo disciplinar. Então, primeira fase, a fase da instauração. Geralmente, ela é, então, instaurada através de portaria, tá? Uma portaria
indicando a comissão que vai analisar o processo administrativo, certo? Só quando instaurado, então, a instauração aqui, como disse, é por meio de uma portaria do órgão responsável. Pode ser iniciado também, né, antes esse processo administrativo disciplinar também, pode ser instaurado de ofício pela administração pública, porque tomou conhecimento da prática de uma infração, mas também pode ser instaurado por provocação do interessado. Enfim, então pode ser por um ou por outro. Não é igual ao judiciário, que sempre inicia o processo por interesse da parte. Não, aqui pode haver o início pela própria administração pública diante do princípio da oficialidade. A gente, no processo administrativo, a Lei 9784 ela é utilizada de forma subsidiária, a Lei 9784 é a lei do processo administrativo geral. Então, os princípios previstos, todos são utilizados aqui no PAD também. Então, o princípio da oficialidade, em que o processo administrativo disciplinar pode ser instaurado de ofício e pode ter o seu andamento de ofício também, tá? A gente, em razão do princípio também da autotutela, que permite que a administração, né, aplique e verifique a regularidade de seus próprios atos. Feita a instauração, que é a nossa primeira fase, passa-se à segunda fase, que é o inquérito administrativo. Dentro do inquérito administrativo desta segunda fase, nós temos 3 momentos. Nós temos o primeiro momento, que é formado pela instrução probatória. Tá? Então, vejam que aqui, gente, no processo administrativo disciplinar, ele é um pouquinho diferente do processo judicial. Lá no processo judicial, eu tenho a petição inicial, então, protocolou a petição inicial. Em seguida, a outra parte é citada para apresentar a contestação, então, apresentou a defesa. Depois serão produzidas as provas. No processo administrativo disciplinar, isso não acontece. Ó, eu tive, de certa forma, um início, né? Perdão, gente. Estou atacada um pouquinho na minha rinite. Então, a gente teve o início com a instauração. Logo depois do início, eu não tenho já a apresentação de defesa, eu tenho a instrução probatória. Primeiro, eu vou produzir todas as provas, tá? Então, primeiro, eu vou produzir todas as provas possíveis. Depois, eu vou ter a defesa e, por fim, o relatório. Então, ele muda essa fase aqui do início, é diferente do processo judicial, que tem a petição inicial, a contestação e depois provas. Não, aqui tem o início, provas e, por fim, a apresentação da defesa. Então, começou aqui. Na segunda fase, inquérito administrativo, o primeiro momento é o momento da instrução probatória, ok? Questões aqui interessantes em relação ao inquérito administrativo. A primeira questão é que a súmula, deixa eu ver se eu coloquei aqui para você, ó. Não é obrigatória a nomeação de advogado para a realização de defesa técnica. O que aconteceu, gente? Quando foi prevista a lei, enfim, em nenhum momento foi trazida esta obrigatoriedade de nomeação de advogado, que é a defesa técnica. Posteriormente, o STJ, ele veio e ele construiu uma súmula dizendo assim, não, mas é obrigatório ter nomeação de advogado para garantir contraditório, ampla defesa, defesa técnica, enfim. Só que essa súmula do STJ geraria uma complexidade para a administração, porque teria que refazer os processos administrativos, garantindo aqui defesa técnica. E aí, como isso geraria um prejuízo e uma confusão na administração pública, vem o STF e ele edita, então, a súmula vinculante número 5, que diz, então, que não é obrigatória a nomeação de advogado. Tá? Então, no processo administrativo disciplinar, bem como nos processos administrativos em geral, não é obrigatória a nomeação de advogado. Eu costumo dizer, não é obrigatória, mas é estritamente recomendável. Pois bem, então, súmula vinculante número 5 do STF, não é obrigatória a nomeação de advogado. Tá? Então, vamos continuar aqui. Então, nós estamos na fase de instrução, certo?
A instrução aqui é composta, a comissão, né, composta por 3 servidores estáveis, aí são feitas aqui toda a instrução probatória, certo? E aqui podem ser realizados todas as provas admitidas em direito, ok? Então, todas as provas produzidas licitamente, elas são admitidas. Podem ser realizadas audiências, perícias, testemunha, documento, tudo que é previsto lá no Código Civil para provas é permitido no processo administrativo, ok? O artigo 150, parágrafo único, diz que as reuniões e audiências terão caráter reservado. Gente, nós estamos falando de algo que, às vezes, interfere na vida pessoal do servidor. Portanto, diferentemente do processo judicial, as audiências e reuniões, elas têm caráter reservado. Elas não são públicas, tá? Então, é um pouquinho diferente também do processo judicial. No processo administrativo também é possível utilização de prova emprestada do judicial. Então, um determinado servidor que estava respondendo o processo judicial e, ao mesmo tempo, o processo administrativo disciplinar. Lá no processo judicial foi determinada, por exemplo, uma interceptação telefônica. No processo administrativo, a autoridade administrativa não pode determinar a interceptação telefônica, né? Então, mas ela pode buscar esta prova do processo judicial ser licitamente realizada no processo judicial, tá? Então, processo administrativo, ele pode buscar esta prova, ele pode pegar esta prova emprestada do processo judicial, tá? Desde que, claro, tenha sido produzida de forma regular no processo judicial. Então, posso realizar todas as provas, então, cabíveis no ordenamento jurídico. Uma questão aqui importante no processo administrativo é a possibilidade de afastamento preventivo do servidor. Está lá no artigo 147. O que significa? A autoridade administrativa aqui pode entender que a permanência do servidor no cargo pode atrapalhar o andamento do processo. Porque ele pode interferir ali nas testemunhas, ele pode coagir, enfim. Então, pode entender que ele vai atrapalhar o processo. Aí, a autoridade pode determinar o afastamento preventivo do servidor pelo prazo máximo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias, mantida a sua remuneração integral. Por que é mantida a remuneração? Porque este afastamento tem uma natureza cautelar e não punitiva. Então, ele é afastado cautelarmente, sem prejuízo da remuneração. Professora, mas e se o processo não for concluído em 120 dias ali, eu posso manter ele afastado? Não, eu só posso afastar por 120 dias. Porque é o tempo que é previsto para finalizar o processo administrativo disciplinar. Na verdade, o processo administrativo disciplinar, o prazo que o STJ entende aqui, é que teria um prazo de duração do processo administrativo disciplinar de 140 dias. Porque o PAD de rito ordinário, ele deve ser realizado em 60 dias, mais uma possível prorrogação por uma vez de 60 dias, daria 120. E mais 20 dias para o julgamento. Então, o prazo que é previsto para a duração do PAD seria de 140 dias. Tá? Isso é o que o tribunal entende. Inclusive, a instauração do PAD interrompe o prazo prescricional para aplicação de penalidade administrativa. Só que o STJ entendeu que o prazo, que a prescrição, esse prazo fica interrompido pelo período de 140 dias. Depois, reinicia normalmente a contagem, tá? Então, temos essa situação aqui, que há uma interrupção aqui de 140 dias, que seria o prazo de duração do PAD. Portanto, o servidor, ele vai ser afastado, pode ser afastado por 60, podendo ser prorrogado por 60. O tempo máximo é 120 dias. Se o processo durar 1 ano, eu só posso afastar o servidor por 120 dias, depois ele retorna e continua regularmente, tá? Ele continua ali, se prejudicar as testemunhas, ele vai continuar ali, tá? Porque eu tenho um afastamento sem prejuízo de remuneração por 60 dias, sendo prorrogado por mais 60 dias, tá bom? Durante o processo administrativo disciplinar,
o servidor ele não pode ser exonerado a pedido e nem ser aposentado voluntariamente, tá? Tem que esperar o resultado do processo, tá? Então, não pode ser exonerado a pedido e nem aposentado voluntariamente. Tem que esperar o fim do processo. Por quê? Porque, ao final, ele pode sofrer ali uma demissão ou enfim, uma demissão, tá? Que daí impediria, inclusive, a aposentadoria, certo? Então, temos aqui essas possibilidades para o administrador, para o servidor, não pode. Ok? Então, todas as provas admitidas em direito é possível. O servidor ele pode provar os fatos por todas as formas admitidas, né? Pode realizar audiência, pode oferecer alegações por escrito, enfim. Então, tem uma série de possibilidades que podem ser realizadas aqui no processo administrativo disciplinar. Existem algumas situações, por exemplo, se o servidor ele não apresenta as provas que estão em posse dele, então, um interessado que não apresentar documentos solicitados pelo ente estatal e que forem necessários a apreciação do pedido, o não atendimento do prazo pode implicar arquivamento do processo. Então, tem lá uma série de previsões aqui para que ele faça a comprovação, para que ele prove que não cometeu o ato, enfim, justifique aquelas situações. Tá bem? Então, a fase de instrução que envolve a produção de provas. Veja que a conclusão, como eu mencionei para vocês, a conclusão do PAD não excederá 60 dias, contados da publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo, tá? Quando as circunstâncias exigirem. No artigo 152 aqui da Lei 812, a possibilidade de prorrogação do PAD por mais 60 dias, como eu disse, 120 dias. Terminou ali a fase de instrução, então, a fase do inquérito, a comissão promoverá tomada de depoimentos, acariações, investigações, diligências, pode consultar técnicos, peritos, enfim, todas as provas serão produzidas, todas as provas admitidas. De posse das provas, a comissão ela vai decidir se o servidor investigado deve ou não ser indiciado. Ela pode entender aqui que não tem razões de indiciamento e pode determinar o arquivamento do processo administrativo disciplinar. Então, depois de produzir a prova, para entender que não fez nada, já determina o arquivamento. Ou ela pode entender, não, tem aqui indícios do cometimento, tem provas do cometimento da irregularidade. Então, ele vai indiciar e vai citar o servidor para apresentar defesa no prazo de 10 dias, tá? Então, que prazo geral, 10 dias. Se o acusado não for encontrado, tá? E se a citação ocorrer por edital, o prazo para apresentação de defesa é de 15 dias. Havendo 2 ou mais acusados no mesmo processo, o prazo de defesa será de 20 dias, mas o prazo comum. Se o réu não apresentar a defesa no prazo legal, ocorre a revelia. Só que no processo administrativo, nós não temos os mesmos efeitos de revelia que ocorrem no processo judicial. Lá no processo judicial, havendo revelia, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela acusação. Tá? Aqui a gente não tem essa situação, tá? Aqui a revelia é ausência de contestação. E nos processos administrativos, a revelia não enseja a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte contrária, tá? Como ocorre nos processos civis, tá? Aqui, então, a revelia é simplesmente não apresentação da defesa. Então, no processo administrativo, o único efeito decorrente da revelia é que vai ser designado um defensor dativo, já que não se pode seguir o processo administrativo disciplinar sem a apresentação de defesa, tá? O defensor dativo, ele não precisa ser obrigatoriamente advogado, tá? Por quê? Porque não é obrigatório na nomeação de advogado, súmula vinculante número 5. Então, não precisa. Só que pode ser provavelmente vai ser designado um servidor, só que a escolha deste servidor para fazer a defesa do acusado, ela tem que seguir a mesma regra utilizada para a escolha do presidente da comissão, ou seja, esse servidor
esse defensor dativo, que é um servidor, ele deve ter cargo ou nível de escolaridade igual ou superior ao acusado, tá? Então, se o próprio servidor lá não apresentar defesa, é nomeado um defensor dativo, que não precisa ser advogado, pode ser um outro servidor, desde que tenha cargo ou nível de escolaridade igual ou superior ao acusado. E aí ele apresenta a defesa, certo? Após receber a defesa, a comissão, então, vai analisar a defesa produzida. Após apreciar a defesa, a comissão, então, ela elabora um relatório minucioso, relatório conclusivo, estabelecendo ali tudo que aconteceu no processo, dizendo, produzir provas, quais provas foram produzidas. Então, um relatório bem minucioso, e ao final ele é conclusivo. A comissão ela vai emitir a sua opinião sobre a possibilidade de absolvição ou condenação. Ela vai emitir um parecer conclusivo, tá? Então, como ele tem natureza jurídica de um parecer, ele não se restringe apenas a relatar os acontecimentos. Deve emitir opinião sobre qual deve ser a decisão a ser tomada pela autoridade competente, tá? Aqui existe um questionamento se o relatório vincula a autoridade julgadora, ou seja, se o julgador está adstrito à conclusão do relatório ou se ele pode julgar contrário a ele. A Lei 8.112, ele estabelece o seguinte, no artigo 168, o julgamento acatará o relatório da comissão. Se fosse só isso, gente, a gente entenderia que é vinculado. No entanto, tem uma vírgula e tem, salvo quando contrário às provas nos autos. Por conta desse salvo, o STF manifestou o entendimento de que o relatório da comissão não é vinculante, porque, segundo o STF, o parecer vinculante é aquele que em nenhuma hipótese admite ser contrariado. Como ele pode ser contrariado, o STF entende que o parecer aqui não é vinculante, tá? Então, nós teríamos aqui um relatório não vinculante, certo? Então, apresentado o relatório, ali um relatório conclusivo, esse parecer segue para julgamento pela autoridade competente, que vai decidir pela aplicação da penalidade ou pelo arquivamento do processo, certo? O artigo 141 da Lei 8.112, ele traz quem é a autoridade que deverá aplicar cada uma das penalidades, tá? Então, diz, quem que vai aplicar a penalidade de demissão? Quem é a autoridade competente? Quem é a autoridade competente para aplicar suspensão? Então, o artigo 141, ele traz quem é a autoridade competente para aplicação de cada uma das penalidades, certo? O prazo que a autoridade julgadora tem para apresentar o julgamento é de 20 dias, conforme o artigo 167. Então, a autoridade que determinou a instauração do PAD tem que julgar no prazo de 20 dias, certo? Como eu disse, o artigo 141, ele traz ali quem são as autoridades que devem julgar. Se vocês olharem lá, vai dizer, quando se tratar de demissão, tem que ser tais, diz lá que tem que ser o presidente da República, enfim. No entanto, o STF já entendeu ser válida a delegação de poderes feita pelo presidente da República a ministro de Estado, a fim de que este possa aplicar pena de demissão a servidor federal, tá? Então, o STF entendeu que é possível delegação, certo? Mas a lei traz quem são as autoridades competentes aqui, certo? Duração do PAD, gente, então, é a soma dos prazos, ela decorre ali de um entendimento jurisprudencial. É a soma do prazo de 60, com a possível prorrogação de 60, e o prazo de julgamento. 60 mais 60 mais 20, prazo de duração de 140 dias, certo? Se não for finalizado o prazo, processo administrativo no prazo de 140 dias, reiniciará a contagem do prazo de prescrição, okay? O que acaba tornando possível a prescrição intercorrente na esfera administrativa, certo? Então, aqui nós temos o julgamento. Pois bem, então, sabendo que a autoridade julgadora, ela tem o prazo de 20 dias para julgar, ela, então, dentro desse prazo, e, de novo,
esse prazo de 20 dias, ele é um prazo impróprio, ou seja, não há nenhuma punição, nenhuma consideração, nenhuma sanção aqui, se não cumprir o prazo de 20 dias. Na prática, gente, por vezes, o processo administrativo, ele acaba demorando, às vezes 1 ano e pouquinho, 6 meses, enfim, é muito difícil que se observe esse prazo de 60 mais 60 ali para a conclusão do processo administrativo. Mas, enfim, chegou na autoridade julgadora, ela julga, né? Ela vai entender pelo arquivamento do processo, entendendo que não há nenhuma violação, né, de nenhuma irregularidade, ou vai entender pela punição do servidor se houve alguma irregularidade, ok? E aí, publicada a decisão, dessa decisão é possível, então, a apresentação de recurso. Antes de falar dos recursos, é importante mencionar que o recurso administrativo é uma garantia constitucional e, inclusive, existe uma súmula do STF sobre o tema, é a súmula vinculante número 21, que considera inconstitucional qualquer lei que exija depósito prévio ou caução para a interposição de recursos administrativos, ok? Então, não é possível exigência ali de valores para apresentação de recursos administrativos, tá? Então, a garantia recursal no processo administrativo, ela não pode ser submetida à exigência de depósito prévio ou de caução, tendo em vista que isso restringiria o direito de defesa, tá? Então, a gente tem o direito aqui à interposição de recursos administrativos. Via de regra, o prazo para a interposição de recursos administrativos, salvo lei específica, então, se não tem lei específica estabelecendo prazo, a gente tem um prazo para interposição de recursos em 10 dias, tá? Só que no processo administrativo disciplinar, nós temos a possibilidade de apresentação de pedido de reconsideração, recurso administrativo e o pedido de revisão. O pedido no PAD especificamente, vejam, isso de 10 dias, esse não tem lei específica, isso é previsto na Lei Geral do Processo Administrativo, Lei 9784 de 99. Então, tem aqui, a regra geral é de 10 dias. No processo administrativo disciplinar, o pedido de reconsideração e o recurso, eles devem ser interpostos no prazo legal de 30 dias, tá? Então, tanto o pedido de reconsideração quanto o recurso, o prazo para eles no PAD é de 30 dias. O pedido de reconsideração, ele é julgado pela própria autoridade que julgou o processo. Você encaminha esse pedido de reconsideração para a autoridade julgadora e diz assim, você não quer reconsiderar, tendo em vista tais e tais situações. Ele pode reconsiderar, ok, ou ele pode entender pela manutenção da decisão, e aí pode apresentar, então, um recurso administrativo. O recurso é encaminhado para a autoridade hierarquicamente superior, né? Então, e dirigido ali a essa autoridade que proferiu a decisão impugnada, certo? O recurso administrativo e o pedido de reconsideração são diferentes, então não se excluem. Você pode apresentar pedido de reconsideração no prazo de 30 dias, indeferido o pedido de reconsideração, pode apresentar o recurso, ok? Quanto aos recursos administrativos, eles podem ser apresentados até o máximo de 3 instâncias, tá? Sendo que a cada nova interposição de recurso ocorre, ou de pedido de reconsideração, perdão, ocorre nova interrupção do prazo de prescrição, tá? Então, a gente tem aqui a possibilidade de apresentação de recurso e o limite de tramitação de um processo na esfera administrativa é de 3 instâncias. Então, vou ter a primeira instância que vai julgar, eu posso apresentar um recurso para a autoridade imediatamente superior, e se ainda tem autoridade superior, mais um. Tá? Se aí tiver mais um, eu não posso, eu vou ficar com 3 decisões na esfera administrativa. Tá? Então, o julgamento inicial e mais 2 recursos. Claro, se houver estrutura hierárquica para tanto. Por exemplo, eu fui julgada pelo chefe da repartição, lá na Secretaria de Educação. Aí eu fiz recurso para o secretário.
O secretário indeferiu o meu recurso, manteve a decisão de primeira instância. Eu vou fazer recurso para o prefeito. Então, deu as 3 instâncias. Ah, se foi o secretário que decidiu, eu só faço recurso para o prefeito, depois não tem mais para fazer a terceira instância. Então, mas, havendo possibilidade, são 3 instâncias, ok? Tramitado por 3 instâncias, aí ocorre o que a doutrina chama de coisa julgada administrativa. Gente, é administrativa, tá? É o trânsito em julgado na via administrativa. E isso não impede que a discussão seja levada para a via judicial, tá? Não é um recurso, você entrar com uma ação na via judicial buscando uma declaração de ilegalidade, tendo em vista que o Poder Judiciário apenas analisa a irregularidade e ilegalidade dos atos administrativos, podendo analisar a ilegalidade do processo administrativo, podendo, inclusive, determinar a anulação do processo administrativo. Então, a expressão coisa julgada administrativa, ela designa aqui tão somente uma situação que não mais poderá ser objeto de discussão na esfera administrativa, tá? É quando eu não tenho mais possibilidade de discussão administrativa, mas poderá haver a possibilidade de buscar na via judicial, certo? Então, nós temos aqui, tem ainda a possibilidade, na lei, ela define situações em que a administração pública não irá admitir recurso administrativo, quando ele for interposto fora do prazo, se for apresentado após exaurida a esfera administrativa, ou interposto por quem não seja legitimado para tanto, ok? Existe aqui, a lei ela estabelece a possibilidade de não recebimento de recurso interposto perante órgão incompetente. No entanto, então vejam, você apresentou um recurso, só que era autoridade incompetente, não era para ela. Aqui a lei, no processo administrativo, a lei diz o quê? Eu não vou receber esse recurso porque eu sou autoridade incompetente. Mas eu vou dizer para a pessoa, olha, a autoridade competente é a autoridade X e eu devolvo a ela o prazo de recurso. E ela volta ainda a ter o período de prazo de recurso para apresentar para a autoridade competente, ok? Então, tem essa possibilidade. Gente, aqui no recurso administrativo, um cuidado, porque lá no processo judicial tem um princípio que impede o agravamento da situação do recorrente em sede de recurso. Ou seja, lá no processo judicial, interposto o recurso, a decisão não pode reformar a decisão impugnada para pior, que seria a proibição da reformácio impégios. Na esfera administrativa, gente, não há vedação da reformácio impégios. E uma decisão em recurso administrativo poderá piorar a situação do recorrente, tendo em vista que no processo administrativo se observa o princípio da verdade material e da legalidade estrita da atuação administrativa. Então, o julgamento do recurso poderá prejudicar a situação do recorrente. É claro que, se do julgamento do recurso puder decorrer gravame a situação do recorrente, ele deverá ser cientificado para que formule suas alegações antes da decisão, tá? Então, é possível reformácio impégios no recurso administrativo, tá? Então, também tendo essa possibilidade. E, por fim, além do pedido de reconsideração e do recurso, a lei prevê ainda a possibilidade de revisão dos processos administrativos, tá? Não é um recurso, mas é um novo processo no qual a administração irá proferir outra decisão sobre a mesma matéria. A revisão, gente, pedido de revisão do PAD, ele cabe à mesma pessoa, à mesma autoridade que aplicou a penalidade, e ela tem, de novo, um prazo impróprio de 20 dias para efetuar o novo julgamento. Não existe prazo para apresentar pedido de revisão. O pedido pode ser feito a qualquer tempo, desde que haja alegação de fatos novos por parte do servidor que possam influenciar na decisão proferida no processo original, tá? Então, não tem um prazo, por quê? Porque eu não sei quando vão aparecer fatos novos. Surgindo estes fatos novos, eu posso pedir a revisão do PAD, ok? E aí é a autoridade que julgou o processo administrativo disciplinar é competente para julgar a revisão, certo? O que seriam fatos novos, gente? Os fatos
que não foram analisados no processo. Tá? É um fato que não se tomou conhecimento, não se levou em consideração à época da realização do processo administrativo disciplinar, tá? Não tem prazo, claro, para a revisão do PAD, no entanto, tem que observar o prazo de prescrição contra o Estado, que é de 5 anos para demissão, cassação de aposentadoria e disponibilidade, e de 120 dias nos demais casos. Tá? Então, tem que cuidar esse prazo de prescrição, que daí se passou esse período, não dá para pedir revisão do PAD, ok? No julgamento da revisão, não pode haver agravamento da penalidade que o servidor havia sofrido no processo original. Então, na revisão do PAD, é vedada a reformar-se em PES. Lembrando que os prazos no processo administrativo disciplinar, como ele tem lei específica, eles seguem dias corridos, tá? Excluindo-se da contagem o dia do seu início e incluindo-se o do vencimento, tá? Então, temos prazos corridos ali na contagem do processo administrativo disciplinar, porque eu tenho lei específica, e aí eu não vou ter ali os prazos em dias úteis conforme o CPC, já que a gente tem lei específica, havendo lei específica, a gente segue a lei específica, ok? Então, esse é o nosso PAD, o ônus da prova na revisão cabe ao requerente e não poderá resultar na aplicação de penalidade mais grave ao servidor. E isso, então, o que nós temos sobre processo administrativo disciplinar, sobre as responsabilidades pelo cometimento de infrações funcionais por parte do servidor público.